Relatório policial número 1847-88, Delegacia de Ribeirão Preto, SP. No dia 23 de novembro de 1988, às 18h30, o marceneiro Ademir Fonseca, de 45 anos, foi visto pela última vez fechando sua pequena oficina na Rua das Acácias, bairro Vila Esperança. Segundo testemunhas, o homem guardou suas ferramentas como de costume e caminhou em direção ao ponto de ônibus. Nunca mais foi visto. A poeira de madeira ainda dançava nos últimos raios de sol que entravam pela janela da oficina quando Ademir Fonseca passou o pano sobre a bancada pela última vez. Era uma tarde de novembro sufocante, típica do interior paulista, com aquele calor pegajoso que grudava na pele e fazia o suor escorrer pelas costas, mesmo à sombra. Ademir tinha as mãos calejadas de quem trabalhava com madeira há mais de 20 anos. Suas unhas sempre carregavam resquícios de verniz e cola, e quando ele sorria, o que acontecia com frequência, as rugas ao redor dos olhos contavam histórias de satisfação pelo trabalho bem feito. Naquela tarde, porém, algo diferente pesava em seu semblante. A oficina ficava numa casa antiga de esquina, com porta de madeira pintada de azul desbotado e uma placa simples: Ademir Fonseca, móveis sob medida. O cheiro característico de madeira serrada, cola e verniz impregnava cada canto do ambiente. Prateleiras improvisadas guardavam pedaços de cedro, mogno e peroba, enquanto ferramentas organizadas ocupavam uma parede inteira. Severino Prado, dono da padaria do outro lado da rua, observava pela vitrine embaçada. Conhecia bem a rotina do marceneiro. Ademir sempre chegava às 7 da manhã, trabalhava com dedicação até às 6 da tarde e fechava a oficina com o mesmo ritual. Guardava cada ferramenta no lugar certo, varria o chão e trancava a porta com 2 voltas na chave. Seu Ademir tá meio estranho hoje, comentou Severino com sua esposa, secando as mãos no avental. Desde cedo que ele tá mexendo numas tábuas lá no fundo da oficina. Não é do jeito dele trabalhar escondido assim. O que Severino não sabia era que Ademir havia recebido uma encomenda especial naquela semana. Um homem bem vestido, de terno escuro e sapatos engraxados, havia procurado a oficina pedindo um trabalho discreto. Falava baixo, olhava para os lados e pagou à vista um valor que fez os olhos do marceneiro brilharem. É um compartimento especial, havia explicado o desconhecido. Precisa ficar bem escondido, entende? E precisa estar pronto até sexta-feira. Ademir não fazia perguntas sobre os trabalhos dos clientes. Sua filosofia era simples: madeira não mente, homem às vezes sim. Mas a madeira sempre revelava se o trabalho estava bem feito ou não. Naquela tarde de 23 de novembro, o compartimento estava pronto. Uma peça de engenharia simples, mas engenhosa. Um cofre de madeira maciça que se camuflava perfeitamente quando instalado sob um piso. Ademir havia caprichado nos detalhes. As dobradiças eram quase invisíveis, o sistema de fechamento era discreto e a madeira havia sido tratada para resistir à umidade. Rafael, seu filho de 16 anos, passou pela oficina no caminho da escola técnica. Era um menino esperto, de cabelos escuros e olhos curiosos como os do pai. Sempre parava para conversar alguns minutos antes de seguir para casa. E aí, pai? O que está fazendo aí no fundo? Ah, só um trabalho especial, meu filho. Nada demais. Ademir desviou o olhar, coisa rara nele. Vai para casa. Fala para sua mãe que hoje eu chego um pouco mais tarde. Tenho que fazer uma entrega. Rafael estranhou. O pai nunca fazia entregas à noite e sempre contava sobre seus trabalhos com orgulho, mas não insistiu. Acenou e seguiu caminho, pisando nas folhas secas que o vento de novembro espalhava pela calçada. Às 6 da tarde em ponto, Ademir fechou a oficina. Carregava uma sacola de couro velho e parecia ansioso. Caminhou até o ponto de ônibus na Avenida Brasil, onde 3 pessoas o viram entrar no ônibus da linha 47, que seguia para o centro da cidade. Marlene Duarte, sua esposa de 42 anos, preparava o jantar quando o relógio marcou 8h30. Ademir nunca se atrasava para as refeições. Era um homem de horários, de rotinas bem estabelecidas. Aos 9, ela começou a se preocupar. Às 10, já estava na porta, olhando a rua deserta. Deve ter ficado conversando com algum cliente, murmurou para si mesma, tentando afastar a inquietação que crescia no peito. Mas Ademir Fonseca
Não voltou naquela noite, nem na seguinte, nem nunca mais. Na manhã de 25 de novembro, Marlene encontrou a oficina exatamente como o marido havia deixado, trancada, organizada, com as ferramentas em seus lugares. Tudo normal, exceto por uma coisa que ela só percebeu dias depois. Algumas ferramentas específicas não estavam lá. O formão especial que Ademir usava para trabalhos delicados, a furadeira pequena e um martelo de cabo curto que ele sempre carregava na sacola de couro, e a sacola também havia desaparecido com ele. O delegado Antônio Carvalho mastigava um palito de dente quando Marlene entrou na delegacia pela 5ª vez naquela semana. Era um homem de bigode grisalho e barriga proeminente, que olhava para a mulher com aquela mistura de impaciência e desdém reservada aos casos que considerava bobagem de família. Dona Marlene, já expliquei. Homem adulto pode sair de casa quando quiser. Não é crime. Mas, senhor delegado, o Ademir nunca fez isso. Ele é um homem de família, trabalhador, religioso. A voz de Marlene tremulava entre a indignação e o desespero. Dezembro chegou com suas chuvas torrenciais e a oficina continuava fechada. As contas começaram a se acumular. Rafael, que havia abandonado temporariamente os estudos para procurar o pai pelas ruas da cidade, voltava para casa todas as noites, com as mesmas mãos vazias e o mesmo silêncio pesado nos olhos. O bairro Vila Esperança, que antes vibrava com o som constante da serra elétrica e do martelo de Ademir, agora parecia mais silencioso. Severino Prado observava a oficina fechada da janela de sua padaria e vez ou outra comentava com os clientes. Coisa mais estranha, esse sumiço do Ademir. Homem trabalhador, conhecido de todo mundo. Como é que some assim do nada? As teorias começaram a circular como erva daninha. Dona Conceição, da casa ao lado, jurava ter visto um carro escuro parado em frente à oficina na noite do desaparecimento. Seu João, aposentado que passava as tardes na praça, contava que havia ouvido vozes alteradas vindo da direção da Rua das Acácias por volta das 7 da noite. Deve ter se metido em negócio errado, cochichavam alguns. Homem pobre não some assim à toa. Deve dinheiro para alguém. Marlene sentia cada sussurro como uma facada. Conhecia o marido há mais de 20 anos. Ademir era honesto até a medula, pagava suas contas em dia, frequentava a igreja aos domingos e nunca se envolveu em confusão. Mas as pessoas precisavam de explicações, e na ausência de fatos, criavam suas próprias verdades. O Natal de 1988 foi o mais silencioso da vida da família Fonseca. Marlene conseguiu emprego como costureira numa confecção do centro, acordando às 5 da manhã para pegar 2 ônibus até o trabalho. Rafael voltou para a escola, mas suas notas despencaram. À noite, mãe e filho jantavam em silêncio, evitando olhar para a cadeira vazia à cabeceira da mesa. Em janeiro de 1989, a polícia finalmente abriu uma investigação formal. Mas já era tarde demais. As pistas haviam esfriado como as cinzas de uma fogueira abandonada. O delegado Carvalho fez algumas perguntas de rotina. Anotou meia dúzia de informações num relatório e arquivou o caso na gaveta dos desaparecimentos não solucionados. Os meses viraram anos. Rafael cresceu, formou-se técnico em eletrônica, conseguiu emprego numa fábrica de aparelhos de som. Marlene continuou costurando, economizando cada centavo na esperança secreta de que o marido voltasse e encontrasse alguma estabilidade financeira à sua espera. A oficina foi alugada em 1992 para um mecânico de bicicletas. Em 1995, virou depósito de uma loja de materiais de construção. Em 1998, foi vendida para uma família que a transformou em residência. A cada mudança, um pedacinho da memória de Ademir Fonseca se apagava um pouco mais. Severino Prado continuou na padaria até 2003, quando a idade o forçou a se aposentar. Mesmo assim, às vezes parava na esquina da Rua das Acácias e olhava para a antiga oficina, agora pintada de amarelo, com jardim na frente e roupas estendidas no quintal. Nunca entendi o que aconteceu com o Ademir, dizia para quem quisesse ouvir. Homem bom demais para sumir desse jeito. Rafael se casou em 2001 com uma professora primária chamada Silvia. Tiveram 2 filhos, um menino e uma menina. Vez ou outra, o menino perguntava sobre o avô que nunca conheceu
e Rafael contava histórias sobre um marceneiro talentoso que fazia os móveis mais bonitos da cidade. Marlene nunca se casou novamente. Ainda sou mulher do Ademir, dizia quando alguém sugeria que procurasse um companheiro. Continuou morando na mesma casa, mantendo o quarto do casal exatamente como era em novembro de 1988. A escova de dentes dele no banheiro, as roupas no armário, até mesmo o jornal da última manhã que passaram juntos, dobrado sobre a cômoda. Em 2006, 18 anos após o desaparecimento, Marlene começou a falar sobre vender a casa e ir morar perto do filho. A idade pesava, a solidão também. Rafael apoiou a ideia. Talvez fosse hora de seguir em frente, de parar de viver na sombra de uma ausência que nunca seria preenchida. Mas o destino, como sempre, tinha seus próprios planos. E às vezes, o destino mora nas camadas mais profundas do chão que pisamos todos os dias. Cláudio Barreto batia o martelo no cinzel, com a precisão de quem havia passado 30 anos trabalhando com pisos quando sentiu que algo estava errado. Era uma manhã fria de julho de 2007 e ele havia sido contratado para trocar o piso de taco da antiga oficina na Rua das Acácias, agora transformada em casa da família Oliveira. "Essa madeira aqui tá estranha", murmurou, limpando o suor da testa com as costas da mão. "Parece que tem um vão embaixo." Dona Regina Oliveira, proprietária da casa, aproximou-se curiosa. Era uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos presos num coque, que havia comprado a propriedade em 1998 sem saber de sua história anterior. "Vão? Como assim, seu Cláudio?" "Ó, a senhora ouve?" Cláudio bateu com os nós dos dedos em diferentes pontos do piso. Em algumas áreas, o som era seco, sólido, mas numa seção de aproximadamente 2 metros quadrados, próxima à parede dos fundos, o ruído era oco, como se houvesse um espaço vazio logo abaixo das tábuas. Cláudio era conhecido na região pela meticulosidade. Não era homem de fazer serviço pela metade ou ignorar detalhes suspeitos. Nascido e criado em Ribeirão Preto, havia trabalhado em centenas de casas antigas e sabia reconhecer as peculiaridades das construções da década de 70 e 80. "Vou ter que tirar essas tábuas aqui para ver o que tem embaixo. Se tem algum problema na estrutura, é melhor resolver agora." O trabalho de remoção levou toda a manhã. Uma por uma, as tábuas de madeira resistiam, como se guardassem um segredo há décadas. O prego rangia ao ser removido, liberando o cheiro característico de madeira velha, mofo e algo mais. Um aroma que Cláudio não conseguia identificar, mas que lhe causava uma estranha inquietação. Quando a última tábua foi retirada, Cláudio e Dona Regina ficaram em silêncio, observando uma descoberta que mudaria para sempre a história da família Fonseca. Ali, perfeitamente camuflado no contrapiso, havia um compartimento retangular feito de madeira maciça. As dimensões eram precisas, aproximadamente 80 centímetros de comprimento por 50 de largura. A qualidade do trabalho era impecável, dobradiças invisíveis, encaixes perfeitos, acabamento que demonstrava a mão de um artesão experiente. "Jesus Cristo", sussurrou Dona Regina, levando a mão ao peito. "O que é isso?" Cláudio ajoelhou-se ao lado do compartimento. Suas mãos trêmulas procuraram algum mecanismo de abertura. Foi quando notou uma pequena marca gravada na madeira, as iniciais A.F., seguidas pelo ano 1988. A tampa cedeu com um ruído surdo. O interior estava forrado com um tecido impermeável, e o conteúdo permanecia surpreendentemente bem preservado devido à engenhosidade da construção. Era como se o tempo tivesse parado naquele pequeno espaço subterrâneo. Dentro do compartimento, cuidadosamente organizados, estavam objetos que contavam uma história silenciosa. Um formão de cabo de madeira com as iniciais A.F., gravadas a ferro quente. A lâmina ainda brilhava, protegida pela baixa umidade do ambiente. Uma furadeira pequena, do tipo usada para trabalhos delicados de marcenaria. Um martelo de cabo curto, com marcas de uso intenso. Um caderno de capa preta, com anotações escritas a caneta azul. As páginas continham medidas, desenhos técnicos e nomes de clientes. 3 fotografias em preto e branco, uma família posando em frente a uma oficina, um homem sorrindo ao lado de uma bancada de trabalho e uma casa em construção.
Um envelope amarelado com a palavra importante, escrita em letras maiúsculas. No fundo do compartimento, embrulhado em um pano oleado, um objeto que fez Cláudio engolir em seco, um maço de dinheiro antigo, notas da década de 80, acompanhado de um papel com um endereço rabiscado à pressão. Dona Regina, que observava tudo com olhos arregalados, foi a primeira a quebrar o silêncio. Seu Cláudio, isso aqui não é nosso. Alguém escondeu essas coisas aqui de propósito. Cláudio manuseava o caderno com cuidado. As páginas continham dezenas de anotações. Guarda-roupa família Silva, R$ 150. Mesa de jantar, senhor Antônio, R$ 80. Trabalho especial, R$ 500, 23/11/88. A última anotação estava circulada várias vezes, como se fosse especialmente importante. Dona Regina, a senhora conhece alguém com as iniciais AF? Alguém que pode ter morado aqui antes? Não faço ideia, seu Cláudio. Compramos a casa de uma imobiliária em 98. Falaram que antes era uma oficina, mas nunca soubemos de quem. Cláudio folheou o caderno até encontrar uma página com informações pessoais escritas na primeira folha. Ademir Fonseca, marceneiro, Rua das Acácias, 127, telefone 16-234-5678. Ademir Fonseca, leu em voz alta. Esse deve ser o dono dessas ferramentas. Foi quando Dona Regina se lembrou de algo. Espera aí, Ademir Fonseca, esse nome me lembra alguma coisa. Acho que a vizinha da Casa Azul, a Dona Marlene, já mencionou esse nome. Ela mora aqui no bairro há muito tempo. O coração de Cláudio disparou. Tinha quase certeza de que havia descoberto algo muito maior do que um simples esconderijo de ferramentas. Aqueles objetos contavam uma história interrompida, uma vida que havia parado abruptamente em novembro de 1988. Enquanto examinava as fotografias, uma imagem começou a se formar em sua mente. Um homem trabalhador, orgulhoso de seu ofício, que por algum motivo havia escondido suas ferramentas mais preciosas e uma quantia considerável de dinheiro antes de... Antes de quê? O envelope amarelado ainda estava fechado. Cláudio olhou para Dona Regina, que fez um gesto de concordância. Com cuidado, ele rasgou a lateral e retirou uma folha de papel timbrado. Era uma carta, e o que estava escrito nela mudaria para sempre a compreensão sobre o desaparecimento de Ademir Fonseca. A carta tremia nas mãos de Marlene como uma folha seca ao vento. Eram 5 da tarde de uma terça-feira de julho, quando Dona Regina e Cláudio bateram à sua porta, carregando uma caixa de papelão com os objetos encontrados sob o piso da antiga oficina. 19 anos. 19 anos, desde que Ademir havia saído de casa carregando sua sacola de couro e nunca mais voltara. E agora, ali estava sua letra familiar, sua caligrafia cuidadosa que ela conhecia desde os primeiros bilhetes de amor que trocaram quando namorados. Minha querida Marlene. Começava a carta, datada de 23 de novembro de 1988, o mesmo dia do desaparecimento. Rafael chegou do trabalho e encontrou a mãe sentada na sala, rodeada pelos objetos que pensara nunca mais ver. O formão do pai, que ele se lembrava de brincar quando criança. A furadeira pequena que Ademir usava para fazer os furos dos puxadores dos móveis. O caderno onde anotava todos os trabalhos, com aquela letra caprichada de quem havia estudado pouco, mas aprendera sozinho a escrever com elegância. O que é isso, mãe? Marlene não conseguia falar. Apenas estendeu a carta para o filho, enquanto lágrimas que ela havia guardado por quase 2 décadas finalmente encontravam caminho pelo seu rosto envelhecido. Rafael leu em voz alta, pausadamente. Minha querida Marlene, se você está lendo isso, é porque algo deu errado comigo e alguém encontrou meu esconderijo. Sempre fui cuidadoso, mas desta vez me meti numa coisa maior do que podia resolver sozinho. Na semana passada, um homem veio na oficina querendo que eu fizesse um compartimento especial. Pagou bem, dinheiro à vista, mais do que eu ganho num mês inteiro. Disse que era para guardar coisas importantes, documentos e tal. Não fiz perguntas porque o dinheiro estava fazendo muita falta lá em casa. Mas ontem descobri para que era o compartimento. O homem voltou com outros 2, e eles estavam falando sobre esconder dinheiro, sobre uma coisa que deu errado numa empresa grande aqui da cidade. Falavam em nomes que eu reconheci do jornal.
gente importante, e falavam em fazer pessoas sumirem se começassem a fazer perguntas. Marlene, meu amor, eu ouvi coisas que não deveria ter ouvido. E eles perceberam que eu ouvi. O homem de terno escuro me disse que eu era testemunha demais de um trabalho que deveria ser esquecido. Disse que, se eu fosse esperto, deveria sumir por um tempo, até as coisas se acalmarem. Disse que sabia onde eu morava, sabia que tinha família. Não posso colocar você e o Rafael em perigo, por isso vou embora hoje à noite. Vou para longe, para um lugar onde ninguém me conheça, e só volto quando tiver certeza de que vocês estão seguros. Peguei minhas ferramentas mais importantes e o dinheiro que recebi pelo trabalho. Está tudo guardado aqui embaixo do piso da oficina, no compartimento que construí para mim mesmo. Se algum dia eu não puder voltar, pelo menos vocês terão alguma coisa. Marlene, não me procurem. Não façam escândalo. Digam que eu abandonei vocês. Digam qualquer coisa, menos a verdade. A verdade pode ser perigosa. Cuide bem do nosso menino. Diga para ele que o pai nunca parou de amar vocês dois, nem por um segundo. Se Deus quiser, um dia eu volto. Se não voltar, saiba que você foi o amor da minha vida inteira. Para sempre seu, Ademir P.S. O endereço no papel é de um sítio em Goiás, de um primo distante meu. Se algum dia for seguro, procurem por lá. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael precisou sentar-se, a carta ainda tremendo em suas mãos. Marlene olhava para as ferramentas do marido como se fossem relíquias sagradas de uma vida que havia sido brutalmente interrompida. Ele não nos abandonou, sussurrou. Ele estava tentando nos proteger. Dona Regina, que havia permanecido respeitosamente calada durante a leitura, finalmente falou. E vocês nunca souberam de nada sobre essa história? Sobre alguma empresa, algum escândalo? Rafael revirou a memória. Novembro de 1988. Ele tinha 16 anos. Estava terminando o colegial. Vivia imerso nos seus problemas adolescentes. Mas lembrava-se vagamente de conversas sussurradas entre os adultos sobre uma construtora da cidade que havia falido de repente, deixando dezenas de famílias sem as casas que haviam comprado na planta. A construtora Alvorada, lembrou-se de repente. Lembro que o pessoal comentava que os donos haviam sumido da cidade depois que descobriram que eles tinham desviado o dinheiro dos compradores. Marlene assentiu lentamente. Também se lembrava. O escândalo havia dominado as conversas da cidade por meses. Famílias inteiras que haviam perdido as economias de uma vida, funcionários que ficaram sem receber salários, fornecedores que nunca foram pagos. E os donos da construtora nunca foram encontrados, continuou Rafael. Já a polícia disse que eles fugiram para fora do país. Cláudio, que havia permanecido em silêncio observando a dor daquela família, finalmente teve coragem de perguntar. E vocês vão procurar por ele? Vão atrás desse endereço em Goiás? Marlene olhou para o filho, depois para as mãos envelhecidas que tinham costurado milhares de peças de roupa ao longo de quase 20 anos para sustentar a família sozinha. Rafael, você tem sua vida, sua família. E eu? Eu tenho 61 anos. Não sei se tenho força para descobrir uma verdade que pode ser ainda mais dolorosa. Mas Rafael já havia tomado uma decisão. Pela primeira vez em 19 anos, tinha uma pista concreta sobre o pai. Não importasse o que encontrasse, precisava saber o final da história. Mãe, nós vamos atrás dele, vivos ou mortos. Precisamos saber o que aconteceu com o papai. 3 semanas depois, Rafael dirigia pelas estradas de terra de Goiás, seguindo as direções para um sítio que talvez guardasse a resposta para quase 2 décadas de perguntas. Ao seu lado, Marlene segurava firmemente na mão a última foto que tinha do marido, um homem sorridente, de mãos calejadas, que havia sacrificado sua própria liberdade para proteger a família que amava. O sítio existia, e nele, sob uma mangueira centenária, havia uma cruz de madeira simples, sem nome, que um primo distante havia colocado ali em 1994 para marcar o lugar onde enterrara um homem que havia chegado doente e sozinho, 6 anos antes, falando em saudades de casa, mas nunca revelando seu verdadeiro nome. Ademir Fonseca havia cumprido sua promessa. Protegeu a família até o fim, levando seus segredos para o túmulo. Mas a madeira, como ele sempre dizia, não mente. E foi ela que finalmente trouxe de volta para casa
a verdade que ele havia guardado sob suas próprias mãos durante todos esses anos. Na Rua das Acácias, a oficina onde tudo começou voltou a ecoar com o som de ferramentas. Rafael decidiu abrir um pequeno negócio de marcenaria no mesmo local, usando as ferramentas do pai que haviam esperado pacientemente por quase 2 décadas sob o piso de madeira. E vez ou outra, quando o vento sopra forte nas tardes de novembro, os vizinhos juram escutar o eco distante de uma serra elétrica e o barulho familiar de um martelo batendo na madeira, como se um marceneiro dedicado ainda estivesse trabalhando ali, terminando para sempre o último trabalho de sua vida.